E aí, gente? Bom, hoje a gente vai falar sobre época de replantio, né? E algumas necessidades de replantar ou não. Mas principalmente eu quero falar sobre a época, a melhor época para se replantar uma orquídea. Bom, vamos lá. Vamos dizer, supondo que na sua residência, no seu orquidário, tem plantas com botão. Observe o substrato, tá? E não mexa na planta. O botão, deixa a planta onde está, até ela começar a abrir. Não mude a planta do lugar por causa que você quer. Ah, vou levar lá para baixo, vai abrir na minha casa. Não, deixa ela ali. Você acertou a luminosidade, você acertou a rega, você acertou o substrato e você acertou a adubação. Por isso é que essa planta chegou no ponto de florir. Não tira a sua planta quando ela estiver com botão. Pus tudo aqui, não pus uma com botão e tenho várias aqui. Deixa eu tentar pegar uma aqui, peraí. Para não dizer, vai. Reparem essa planta. Tá com botão aí. Vocês estão vendo, né? Os botõezinhos aí. Aqui, botão. Tá vendo o botão aqui? Tá. Não vou deixar essa planta aqui no chão. É só para mostrar para vocês. Ela vai voltar para o mesmo lugar. Vou voltar ela para o mesmo lugar. Era só isso que eu queria mostrar. Planta com botão. Então, planta com botão. Não se mexe e nem fique replantando essa planta quando ela estiver com o botão. Qual a situação que te leva a fazer um replante numa planta com botão? Doença, não praga, doença, substrato velho. Vamos dizer assim, esta planta aqui está florida. Aí eu percebo que ela está pegando canela seca. Vamos supor, não está pegando, mas vamos supor. Aí, o que eu faço? O que eu faço? Eu tenho que ter certeza que aquilo ali é uma doença. É um fungo, uma podridão ou uma canela seca, um fusário. Eu corto essa flor fora, com tristeza no coração, mas corta isso fora. Alivia para a planta, porque ela está jogando toda a energia dela para a floração. Ela não está preocupada em brotar, ela não está preocupada em enraizar, ela está preocupada com a floração dela. Mas ela pegou uma doença. Aí você tem que dar um trato nessa planta. Aí você corta a floração. E aí você elimina aquela parte fungada, faz o trato com fungicida, seja lá o fungicida que você tiver, mas tente ajudar a planta. E faz o replante novo, porque aquele substrato está contaminado. Joga todo aquele substrato fora, planta em outro vaso. Mesmo que você vai querer, eu quero aproveitar o vaso. Plante em outro vaso. Depois você coloca aquele vaso onde a planta estava contaminada com água e cândida. Cândida, água sanitária ou que boa, que é a mesma coisa. Para desinfetar aquela coisa. E depois joga aquele vaso no sol. Deixa secar, esquentar bem no sol. Para matar, caso tenha no vaso, o fungo, morre tudo. Então, você só pega uma planta florida para replantar, caso ela esteja com problemas. Ah, mas o Wilson, você mesmo já até falou que pode replantar uma orquídea, tipo uma Phalaenopsis, um Denfal, você vai arrancar ela, vindo do garden, você vai arrancar ela, vai verificar se ela tem aquele plug, ou aquele chumaço de esphagnum embaixo do rizoma dela, embaixo da planta, e aí você arranca e faz o plantio. Com muita calma, sem mexer em nada. Aí você, já que você quer replantar aquela orquídea. Porque muitas vezes essas plantas vêm em esfagno, chip de coco, um substrato muito molhado e você rega muito e você está com medo de perdê-la. Tá bom. Agora vamos entrar num aspecto época de replante. A melhor época de replante é primavera.
é a primavera. Ah, mas por que isso é a primavera? Porque a primavera, ela faz sol e ela chove. Ela dá os dois adubos que Deus manda para as plantas ao mesmo tempo. Não existe adubo melhor que o sol e que a água da chuva. Agora chegou na primavera, sua planta está na época de florir. Não replante. Aí você replanta depois. Deixa a planta florir. Ela chegou no estágio que ela deu espata, está enchendo de botão e vai florir, deixa ela florir. Lembrando, mais uma vez, batendo na teclinha. Planta começou a soltar botão. Não pega aquela planta só porque ela soltou botão e já leva para dentro da sua casa ou coloca ela em outro ambiente. Deixa a planta começar a abrir suas flores. Aí você pode tirar, porque ela já abriu, chegou no estágio que ela amadureceu o botão e já está começando a abrir. Aí você pode levar ela para curtir, né? Como dizem, curtir a floração. Então a melhor época para se replantar uma orquídea, fazer cortes em orquídeas para fazer novas plantas é a primavera. Ah, mas Wilson, você mexeu muito nas plantas no inverno, mexi. Mas eu tenho paciência, eu sei o que eu estou fazendo. Mexi no inverno, não mexi? Mas as minhas plantas que eu mexi já haviam passado a época de floração. Um mês após a época de floração, e a flor já ter passado, caso a sua orquídea floresça, você espera pelo menos um mês para depois replantá-la. Mas se você tem a necessidade de replantar decorrente de um substrato velho, uma planta com algum problema, aí você não espera esse mês, você replanta. Mas a melhor época é e sempre será a primavera, desde que as plantas não estejam na época de floração. Senão você, digamos assim, eu tenho uma planta com espata, e está entrando a primavera, e eu sei que ela floresce na primavera, eu não vou mexer naquela planta. Porque senão eu vou cortar o ciclo dela. Ela vai abortar, ela não vai mais florir. Então deixa a planta florir. É como eu falei e vou repetir. Você só vai mexer numa planta que está em época de floração quando esta planta estiver com substrato ruim ou com algum problema grave nela. Caso contrário, não. É sempre após a floração. Aí você tem uma leva de plantas que floriram lá, né, no verão, aí veio para o outono e depois veio para o inverno. Aí chegou a primavera, então ela só vai florir novamente lá no verão, né? Então você pode replantar essa planta. Você pode replantar em outras épocas? Pode, não tem problema. Só uma planta é chata para replantar fora de época. É a Laélia purpurata. Esta vocês têm que ter o máximo de cuidado e paciência. Ah, eu vou replantar minha orquídea, estou em janeiro. Não replanta não, gente. Espera até junho, julho. É a época boa de florescer. Onde ela entra num estágio de descanso e depois, quando vem a primavera, ela vem firme e forte. Sabe, solta muita raiz. Aí ela vai florir em novembro, dezembro. A Laélia purpurata. Fora isso, não. Mas a melhor época é e sempre será a primavera. Não ponho nem verão. Eu mexi no inverno porque eu estava com tempo. E eu precisava replantar muitas orquídeas. Mas eu replantei essa planta no inverno. Agora ela começou a me dar resultado. Dá uma olhada no enraizamento. Olha o broto. Olha o brotinho pequenininho aqui. Olha o brotinho pequenininho aqui. Olha o brotinho pequenininho aí. Vindo aqui. Ah, Wilson, mas se você está mostrando assim é porque pode replantar. Pode, vocês podem replantar em outras épocas. Mas saibam que o desenvolvimento bom mesmo da planta vai vir na primavera. Época de chuva e época de sol. Deu para vocês entenderem? Essas plantas aqui também foi tudo no inverno.
Mas olha aqui, soltou o botão e floriu. Época de floração. Mas não replantei na época de floração. Eu replantei um pouquinho antes. Mas eu soube replantar. Não sugiro você mexer em planta que está chegando a época de floração. A não ser naquelas situações, substrato ruim e planta com problema. Ah, mas Luiz, minha planta está muito fora. Espera ela florir, depois você faz os cortes ou o replante dessa orquídea. Agora já passou a floração, aí você pode mexer na planta. Sempre pondo uma aspas. Principalmente na Laelia purpurata. A Laelia purpurata é chata, não gosta de replante, não gosta de corte. E que se você quiser mexer, mexa entre junho e julho. Aí você vai ter uma chance muito maior de ter sucesso. Você pode mexer antes? Pode. Mas você corre o risco sério desta planta chatinha em matéria de replante e corte, que ela não gosta disso, de você perdê-la. Tá ok? Deu para vocês entender? Replantar, você pode replantar a qualquer momento. Desde que a planta não esteja chegando no estágio de floração, na época de floração, para isso serve isso aqui. Ah, eu tenho aqui, ó, essa é uma triane. Ah, Wilson, eu tô aqui agora no começo do ano, né? Você pode replantar, porque ela vai florir mais para meados do ano. Maio, junho, entendeu? Aí você pode replantar. Mas se não houver aquela necessidade, só aquela ansiedade, ah, eu quero, porque quero, não sai replantando orquídea. Se o substrato está muito ruim, aí você, não importa se a planta está de um jeito ou está de outro, troca, antes que você acabe deixando aquele substrato passar uma doença séria para a sua planta. Ah, mas Luiz, como é que eu sei que o substrato está ruim? Usa o nariz. Além de ver que ele está se decompondo, usa o nariz. Cheirou mofo, troca. Começou a criar muito musgo verde em cima, muito musgo verde, com certeza aquele substrato está ácido. Por isso é que eu estou usando muito brita, caco de telha, carvão, isopor, coisas inertes, que não criam isso, que não estragam, que não apodrece, tá entendendo? Tem algumas casquinhas de macadâmia ainda no meio de um pouco de substrato meu, mas acabando esse substrato que eu ainda tenho um pouco, eu não vou pôr mais nem casca de pinos, nem casca de macadâmia junto, nem casca de coco. Não vou pôr mais nada que apodreça. Vai ser tudo inerte. Tenho que molhar mais. Sim, tenho que molhar mais. Mas existe o processo do plantar primeiro com esse substrato e colocar esfagno ao redor da boca, do vaso, do cachepô, do que for. Que aí você já mantém aquela umidade. Porque o esfagno, se eu manter só as britas, ela vai secar muito rápido. Se eu colocar um esfagno ao redor, sem chegar na planta, aquele esfagno seca por cima, mas ele fez uma sombra úmida sobre a pedra e sobre o meu substrato. Então, quer dizer, aquela sombra não deixou que aquele substrato secasse tão rápido, por causa do esfagno, que além de manter a umidade, ele também faz um sombreamento. Mas não misturo, eu não misturo mais, já cheguei a misturar pedacinhos de esfagno no meio do meu substrato. Não misturo. Eu prefiro colocar sobre o substrato, depois do plantio. Eu tenho muito mais sucesso e eu vejo a planta ir buscar a umidade naquele pouquinho de esfagno e se esconder por baixo, que ela sabe que ali ela consegue água e nutrição. Assim como essa daqui, que eu plantei no canal com vocês. Plantei, essa daqui é uma pastoral inocência, plantei na cuia de coco. Reparem o crescimento do broto, e reparem o início das raízes, essa coisa branca aqui, ó. Já entrou lá para debaixo do esfagno. Em volta dela, aqui, ó, próximo a ela, não tem esfagno, só tem ao redor da boca. Ó como ela buscou para se esconder debaixo do esfagno. Ali ela tem umidade. Se eu coloco lá, eu provavelmente vou apodrecer. Se eu coloco em cima da planta, eu vou apodrecer o brotinho. É isso que eu quero que vocês entendam. Que eu posso dar uma circundada com o esfagno ao redor da planta, sempre aquela circundada longe da planta, um dedo.
Aí eu coloco o esfagno aqui ao redor e deixo que a planta faça parte dela. Quer ir lá? Porque ela sabe. Gente, não sei vocês aí. Se você colocar uma planta plantada numa bolacha aqui, que nem eu poderia mostrar na casa da minha prima. E aqui também. Você coloca uma bolacha aqui e uma bolacha aqui, com outra planta. Essa aqui está com esfagno aqui ao redor dela e essa aqui está a mesma coisa. As duas vão querer se encontrar com a raiz, sabe por quê? Ela tem, além dela ter umidade em cima da bolacha dela, ela quer a umidade da do lado lá, por isso que ela estica a raiz assim. Ela não cai, ela vai reta assim, ó, porque está paralela. Sabe? Ela só desce, a raiz só desce. Atente-se nisso. A raiz só desce quando a umidade vem de baixo. Aí você vê aquele pessoal mostrando aquelas cortinas de raiz. A umidade está no chão. Por isso que a raiz vai ficando 1 metro, 1,5 metros, 2 metros. Porque ela sabe que lá embaixo, ela tem um sensor na pontinha, gente. Não tem jeito. Aquilo é um... Ela detecta umidade. A mesma coisa no tronco de uma árvore na natureza. Ela segue, ela vai seguindo. Falou, tá mais lá na ponta a umidade. Aí ela vai. Até chegar lá. Entendeu? E dali ela falou, opa, achei, cheguei. É assim. Mas hoje eu queria falar para vocês a melhor época para se replantar uma orquídea. Primavera. Vocês podem replantar em qualquer época. Mas saibam que vocês vão ter que ter paciência. Porque naquela época, digamos, outono, inverno, até o mesmo verão, já são épocas que você pode replantar. Mas são épocas que vai dar um tempo maior para essa planta mostrar desenvolvimento, enraizamento, brotação. Agora na primavera, gente do céu, parece incrível. Mas é porque Deus resolve. Sabe? Não tem adubo a cada 6 meses, a cada 3 meses que vem daí aí? Deus faz uma época do ano onde ele aduba geral. Água e sol. Tudo ao mesmo tempo. É a primavera. Calor e umidade. Aí a planta vem que vem. Tá ok? E sempre, gente, quando vocês replantarem, mais uma vez, falo para vocês, usem substratos bem drenáveis. Porque essa época é boa, mas essa época também pode matar muita planta. Porque quem usa muito substrato que mantém umidade, corre o risco da chuva vir, empapar aquele substrato e matar a sua plantinha. Ah, mas o Wilson falou que chuva e sol era uma maravilha. É, desde que você acerte o substrato também. Tá bom? Mas o nitrogênio que vem na chuva, a energia que o sol troca com a planta, ajuda a planta a fazer a fotossíntese, é o top do top dos adubos. Porque vem do cara que é o criador, né? Tá bom? Então é isso, gente. Fiquem com Deus, um beijo no coração. Mostrar para vocês aqui, ó, como a planta brotou, tá enraizando no tronquinho, plantio mais ou menos há 1 mês, para vocês verem como tem que ter paciência. Isso aqui faz 1 mês a 1 mês e meio. Para quem fala de Phalaenopsis, esse plantio no canal. Substrato bem drenável, esfagno nos 2 lados da planta, sempre deixando a planta livre. Dá uma olhada aí na brotação que vem vindo no meio, a folhinha. Tá plantado com caco de telha, isopor e brita. Para quem fala que tem que ter muita umidade. Umidade eu coloquei depois que eu plantei. Um pouquinho de cada lado, sem chegar na planta, para que essa planta não apodreça. Isso é uma Phalaenopsis. Catleia gigante, né? Aquelas grandonas. Pastoral Inocência. Olha o brotinho aí como está se desenvolvendo. Não sei se essa posição está dando para vocês verem bem o broto aqui na ponta do meu dedo. E enraizamento. É que vocês não conseguem ver que meu celular é muito ruim. Todo entrando no substrato. Plantio em cuia de coco. Com o substrato da mesma maneira. Brita, caco de telha, isopor e carvão. E olha o esfagno ao redor da boca da cuia. A planta está livre, sequinha, sem umidade encharcando ela. Ela busca, deixa que a raiz
sabe buscar a umidade. Tá bom? Então é isso. Falei um pouco sobre a época certa, né? Pra mim, a melhor época, porque não existe época certa. O certo do replante é sempre uma planta florir. Quando ela começar a brotar e despontar a raiz, aí você já pode replantar. Porque é certeza que ela vai dar muito certo. Agora, você quer replantar em outras épocas, não replante na véspera dela florir. Ah, minha planta está com uma espata lá e ainda não encheu. Mas falta ainda um mês para ela começar a vir a época dela. Não mexe na plantinha não. A não ser que o substrato esteja muito ruim e a planta esteja com alguma doença. Aí você mexe. Planta florida, você quer replantar. Se ela estiver bem, não replante. Espere a flor ir embora, dê um descanso de no mínimo 15 a 30 dias para essa planta e depois você replanta. Planta pegou uma doença e o substrato está ruim, você precisa replantar e ela está florida. Corta a floração e faz o replante. Ah, mas por que eu tenho que cortar a floração? Porque você alivia para a planta. Aí ela vai, o descanso dela vai permanecer, ela vai dar uma descansadinha menor do que aquele coisa, porque você cortou o ciclo dela e depois ela já vem com brotação. Aí você tá vendo que o substrato não dá mais condição e a planta vai pegar uma doença, você replanta. Perde a floração, mas não perde a planta. Ok? Primavera, melhor estação para se fazer replante das orquídeas. Desde que não seja a época em que ela vá florir, senão você perde a floração. Ok? E uma planta, para você saber realmente, eu tenho vontade de replantar minha orquídea. Ela floriu, dá um tempinho para ela. Começou a soltar o brotinho, dá um tempinho para ela. O broto começou a soltar a raiz, aí você pode replantar. Sucesso, eu assino embaixo. Fechou? Tamo junto, misturado. Vamos seguindo aí, até quando der. Tá bom? Então, beijo no coração e não gosto mais nem de pedir. Porque quanto mais eu peço, mais as pessoas correm. Like, inscrição, comentários, deixe suas dúvidas, suas sugestões de vídeo, caso queiram, né? E eu venho aqui e tento ajudar vocês como um amigo verdadeiro que quer só e tão somente ver vocês felizes. Fiquem com Deus, beijo no coração, até a próxima. Tchau, gente, valeu!